Eu sou o Carlos Alberto Gomes, diretor-presidente da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná e membro da diretoria do CONFIS. Me foi dada a responsabilidade de abrir este evento neste painel que tem como convidado o Célio Luiz Picanço Matos, do SEBRAE do Amazonas. O Célio Luiz Picanço Matos, ele é graduado em Engenharia Florestal pelo Instituto Tecnológico do Amazonas, especialista, agente de inovação e difusão tecnológica da Agintec FUCAP e funcionário do SEBRAE do Estado do Amazonas, onde atualmente ocupa o cargo de gerente da Unidade de Atendimento Coletivo ao Agronegócio e Unidade de Inovação e Tecnologia. Portanto, o Célio certamente tem muitas informações e muitas ideias que certamente vão nos possibilitar aqui, né, além de conhecer o trabalho do SEBRAE no estado do Amazonas, também nos possibilitar aí uma integração entre as ações das fundações de apoio e o SEBRAE. Nós sabemos, né, que muitas fundações de apoio, Célio, pelo país todo, já têm convênios, já têm parcerias importantes com o SEBRAE. A nossa fundação de apoio, por exemplo, tem já há alguns anos um trabalho importante com o SEBRAE do Estado do Paraná e realizamos, né, alguns eventos, cursos, né, algumas parcerias importantes envolvendo a nossa universidade. E certamente aqui no Amazonas, algumas experiências importantes também já existem e nós teremos agora a oportunidade, né, de conhecer. O tema, a experiência do SEBRAE em ciência, tecnologia e inovação. Esse é o tema da apresentação que o Célio nos fará. E ele me dizia aqui, né, que fará a sua apresentação dividida em duas etapas. A primeira, tratando do tema incubadora de empresas, envolvendo aí o Parque Tecnológico e a interação do Parque Tecnológico e a incubadora com a academia. E ele vai também aqui nos apresentar a experiência do SEBRATEC, Fomento à Inovação e Tecnologia em Produtos e Processos. Então, são esses os elementos que compõem a apresentação do Célio Luiz Picanço Matos, a quem eu passo agora a palavra, e obrigado por ter atendido ao nosso convite. Bom dia a todos. Em nome da instituição SEBRAE Amazonas, queremos agradecer o convite feito àquela instituição, para o qual esperamos, neste momento aqui, poder estar contribuindo neste encontro. Como o professor Carlos já mencionou, a minha apresentação está dividida em duas etapas. Explico o porquê. A primeira delas é uma experiência que nós temos aqui com incubadoras de empresa. Incubadoras de empresa, por quê? Porque esta é uma experiência que na região norte, com exceção de 2 estados que hoje estão caminhando para a implantação dos seus parques tecnológicos, que no caso aqui Manaus, através da Universidade Federal do Amazonas, né? Coordenado lá pela equipe da professora Socorro Chaves, que tem um parque tecnológico, eu diria assim, um pouco ainda virtual. E eu não sei se tem alguém da Universidade Federal do Amazonas aqui nessa plateia. Se tiver, por favor, gostaria de... Está faltando. O outro estado que está caminhando também, já estado bem avançado, é o estado do Pará. Então, até onde eu conheço, na região norte, são os 2 parques tecnológicos que ainda estão em processo, né,
de implantação, no caso, Pará, e aqui no Amazonas, que trabalha mais, assim, esse parque com temáticas de tecnologias sociais. Por isso que chamei de virtual. Mas virtual num bom sentido, porque são locais onde detém uma infraestrutura e o conhecimento, a competência, o recurso humano que pode gerar capacidade, né, de poder transferir ou fazer difusão desse conhecimento para as populações tradicionais, para os ribeirinhos, para os municípios que precisam ter uma alternativa de viabilizar negócio. Como incubadora de empresa, é um processo em que é fomentado, né, por várias entidades, principalmente com apoio da Secretaria de Ciência e Tecnologia e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas. Não sei se também tem alguém aqui da nossa Fundação de Amparo, da FAPEAM. Esta parceria, né, institucional, público-privado, eu diria assim, é que tem por objetivo promover e fazer a difusão desse conhecimento que se encontra dentro da academia, que está dentro, onde as fundações e algumas ONGs também servem de instrumento para viabilizar estas parcerias e ser implantado, ou seja, utilizar aquilo que foi desenvolvido nessas academias, né, e que a gente possa levar como alternativa de negócio para os municípios do Estado. É uma entidade importantíssima neste processo, assim como a Universidade Estadual e como as universidades e os institutos tecnológicos, onde estão implantados essa experiência que eu vou apresentar aqui para vocês. São 3 lâminas, mas 3 lâminas que a primeira dela eu diria assim: o que vem ser uma incubadora de empresa? Então eu vou falar um pouco desse conceito, do que é que o sistema Sebrae pensa e como é que age em função deste instrumento. Ou seja, incubadora de empresa é um mecanismo que estimula a criação e o desenvolvimento de micro e pequenas empresas, ou seja, na área de indústria, de prestação de serviço e de base tecnológica ou de manufaturas leves, né? Por que de manufatura leve? Porque o público que o Sebrae atende está focado na micro e pequena empresa, ou empresa de pequeno porte, tá? Isso não significa dizer que não deixamos de apoiar as médias empresas ou talvez até as grandes empresas. Não. Essa classificação de média ou grandes empresas, nós adotamos dentro da instituição como empresa âncoras que podem ajudar a trabalhar um processo ou um produto com comunidades ou então com grupo de empresas ou pesquisadores que têm como fazer a difusão ou transferência, né, de tecnologias para que os pequenos possam se apropriar, ou seja, até mesmo ser fornecedores das empresas âncoras, que nós chamamos de médias ou grandes empresas. O caso aqui da Petrobras, por exemplo, né, que é uma grande empresa, e nós temos alguns convênios com ela, né, com a Petrobras, e do qual a gente também, através das incubadoras de empresa e de empresas incubadas, já começam a fornecer algum serviço ou algum produto, oferecendo esse suporte técnico e gerencial para a formação e complementar o empreendedor. Isso significa dizer o quê? Que o nosso público de micro e pequenas empresas, grande parte deles não são preparados ou não tem esta preparação adequada para fazer a gestão de negócio, né? Um outro conceito que vem lá da COP, da UFRJ, né, é que as incubadoras de empresas são ambientes que estimulam a criação e protegem o desenvolvimento de novas empresas. O foco deste trabalho está especificamente em inovação. Esse é o nosso, eu diria assim, investimento através deste projeto de incubadoras de empresas, e que, na verdade, o projeto local, mas ele é um programa nacional. Um programa nacional que tem como parceiro também a Amprotec, né, que é uma agência, eu diria assim, de desenvolvimento nesse aspecto, né, de promover este intercâmbio, de promover fóruns, também focado em inovação e tecnologia, né,
e do qual teve um encontro recentemente, agora lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Na PUC do Rio Grande do Sul, e que faz uma avaliação. Esse encontro ele ocorre anualmente e faz uma avaliação nacional deste movimento de incubadoras de empresas que ocorrem no país. No Amazonas nós temos 8 incubadoras sendo fomentadas, né, com apoio do Sebrae Amazonas. E aonde é que estão instaladas essas incubadoras? A incubadora do CID, que é o Centro de Incubação e Desenvolvimento Empresarial, está bem próximo daqui, né? Aqui próximo aqui ao Senai, e talvez aonde esteja a nossa uma das melhores referências em incubadoras de empresas. Lá é uma incubadora de base tecnológica e também com foco em biotecnologia, um pouco em biotecnologia e bionegócios, eu diria assim, essa palavrinha chamada bionegócio. Por quê? Porque lá se aproveita, na verdade, a matéria-prima que existe nessa biodiversidade e que as pesquisas, né, apontam que são elementos fundamentais para que a gente possa aproveitar com sustentabilidade aquilo que a biodiversidade está oferecendo. Então lá se aproveita os óleos de produtos não madeireiros, tipo buriti, óleo de buriti, óleo de castanha, as essências de várias espécies de madeiras, né, da região, para transformar isso em produtos e, por fim, negócios. Recentemente tivemos uma feira internacional de negócios aqui, inclusive nesse mesmo espaço, que foi a FIAM, Feira Internacional da Amazônia, ocorre de 2 em 2 anos, e aqui se encontram empresas âncoras. Esse ano tivemos a participação de 25 países, né, nesta feira, e de 25 empresas âncoras procurando produtos regionais ou produtos amazônicos que pudessem ser comercializados dentro e fora do país. Então, o elemento incubadora de empresa é um bom instrumento para a gente viabilizar isso junto com as universidades, né, na forma de promover, na verdade, essa potencialidade, transformando isso em produto ou serviço. E essas incubadoras, da Universidade Federal do Amazonas, lá da UFAM, também nós temos foco também em biotecnologia, né? Nós temos do Instituto Federal do Amazonas, do IFAM, que se chama Haiti, e que teve o apoio inclusive do MEC, né, na sua implantação, né, e que hoje tem 2 unidades, né, em funcionamento. A da FUCAP, chama-se INDEF, do Centro de Biotecnologia, que tem o apoio da SUFRAMA, da Faculdade Marta Falcão, e uma que está instalada no município de Altazes, que juntamente com a prefeitura. E aí vocês poderiam perguntar, por que com a prefeitura de Altazes? É a única que está fora da cidade de Manaus. E aí depois eu vou explicar por quê. Então essas 8 incubadoras hoje elas estão em pleno funcionamento e todas elas têm a parceria, eu diria assim, das universidades nesse aspecto, porque é onde gera o conhecimento e é onde tem a possibilidade de fazer a difusão desse conhecimento e levar isso para a prática, transformando isso em negócio. Nós todos os anos temos o lançamento de editais nacionais via o sistema Sebrae de apoio a este tipo de iniciativa, né? Este ano nós ainda não lançamos o edital, mas está previsto agora, até o final de novembro, o Sebrae Nacional lançar o seu edital. E também, cada estado que queira lançar o seu edital, também ele tem a liberdade, né, de fazer uma reserva do seu recurso e lançar o seu edital estadual de apoio também a esse tipo de iniciativa. Então, nesse momento, está sendo construído um edital para apoiar essa iniciativa de apoio à incubadora de empresa nos municípios do estado do Amazonas. Por quê? Porque Manaus sobrevive de uma economia que faz referência à questão do polo industrial de Manaus, aqui, que é o PIN, né? E o PIN, eu diria assim, tem já a sua consolidação, a sua economia focada aqui no nosso distrito industrial, mas os municípios do estado não têm
um PIN. Por mais que tenham recursos provenientes deste modelo de economia, poucos municípios acabam utilizando esta fonte de recurso para desenvolver a potencialidade que eles apresentam, né? E que hoje está, assim, eu diria que necessitando de um adensamento, né, de políticas públicas, né, tanto do governo municipal quanto do Estado e de iniciativa privada, em fomentar políticas de desenvolvimento nesses municípios. E entendemos nós no SEBRAE que este é um instrumento que pode alavancar a economia desses municípios com a implantação de incubadoras de empresas. Até mesmo porque vários institutos e universidades estão se deslocando da cidade de Manaus para o interior do estado. E aí sim a gente começa a viabilizar algumas iniciativas, que é o caso de Altazes, é o caso de Maués, que está sendo direcionado também a essa iniciativa para a implantação de uma incubadora, né? A questão da região do Alto Solimões, lá na fronteira, Peru, Colômbia e Brasil, que também temos um problema social, rota, eu diria assim, de narcotráfico, e que a gente precisa levar alternativas, né, de aproveitar essas potencialidades e instalar possibilidades de geração de negócio nesses municípios. Bem, de incubadora, eu vou parar nesta etapa aqui. E a segunda etapa que eu vou apresentar, na verdade, chama-se um programa nacional chamado SEBRAE-TEC, que eu não sei se algum de vocês aqui conhece o que é que esse programa ele pode possibilitar de alavancar também negócio, né? E o SEBRAE-TEC, ele é oriundo, na verdade, ele nasceu de uma parceria da FINEP com o SEBRAE lá por volta de 1984, 85. Contextualizando um pouco disso, depois a FINEP, essa parceria caminhou até por volta de 92, 93, e depois, quando a FINEP saiu desse processo, o SEBRAE passou a ser o único provedor de recursos para que a gente pudesse operacionalizar isso junto às fundações, às FAPs, os institutos tecnológicos, aonde tem o conhecimento, aonde está os especialistas, os mestres e os doutores, cada um dentro da sua especificidade, e que pode ajudar a micro e pequena empresa a prover soluções de inovação e tecnologia. O foco do programa é esse, é apoiar iniciativas de pesquisa, de desenvolvimento, através também de editais de indicação geográfica, de certificações, de conformidade, de atender tecnologia industrial básica, para que a gente possa ter nesta amplitude de micro e pequenas empresas o fomento à questão da competitividade. E vamos ver lá na frente gráficos de competitividade de micro e pequenas empresas em alguns países, como é que isso se dá na prática um pouco e aonde é que o Brasil se posiciona neste processo. Amigo, a próxima, por favor. Então, esta lâmina aqui, nós observamos que Itália, que é um grande investidor, ou seja, tem uma participação de micro e pequenas empresas com até 99,4% e participam com 68,5% aqui da taxa de emprego e um PIB de 55,6%. Esta é a participação das micro e pequenas empresas nessa economia. E aqui, hoje, Itália e, eu diria assim, e Grécia, a gente tem acompanhado aí na mídia como é que está a situação hoje nesses países, a questão, né, da sua dívida interna. Já o Brasil aqui, ele tem uma participação de 99,1%, né, de micro e pequenas empresas nesse PIB, né? Entretanto, eu diria que somente 20% do PIB da quantidade de micro e pequenas empresas fazem parte deste processo. Então, este instrumento, ele possibilita a gente alavancar um processo de competitividade através de inovação e de tecnologia. A próxima lâmina. Nós temos essa linha do tempo aqui,
onde nessas décadas de 80 até 2010 aqui, nós tínhamos como diferencial a questão da produtividade, nos anos 80, nos anos 90 a questão da qualidade, 2000 inovação, 2010 sustentabilidade. Então entendemos que este é um momento de tudo aquilo que você promove através de políticas, né, para a competitividade, a gente precisa ter este foco de sustentabilidade. Então o Amazonas, ele se enquadra perfeitamente nisso aqui. Nós temos uma legislação interna própria do Estado que, como vocês têm acompanhado, observam, assim, a Amazônia em si, eu diria que tem um percentual da sua devastação elevado, mas o estado do Amazonas, praticamente 98% da sua biodiversidade, ela praticamente continua quase que sendo intocável. Isso em função de quê? De uma política pública de Estado, governo de Estado, né, para que a gente possa usufruir desse bem, eu diria assim, dessa biodiversidade, aonde possamos de forma sustentável aproveitar aquilo que tem aqui. E quando eu falei de incubadora, né, vem com este processo um pouco neste foco aqui. Quem já viu falar de açaí, né, quem já consumiu açaí, pode ser um produto que hoje, assim, o que nós temos de demanda no estado, nós não conseguimos atender esta demanda, dentro do país e fora do país. E aonde é que está essa matéria-prima? Está dentro dessa biodiversidade. Pelo menos eu conheço uns 16 produtos, né, que são provenientes de uma matéria-prima chamada açaí. Açaí é uma fruta, né, da região norte, onde dá um vinho e dá vários outros subprodutos, dá óleo, dá corante, enfim, dá alguns complementos alimentares, né, e que isso pode ser transformado com a ajuda da academia em produtos, né, que possam ir isso para o mercado. Temos uma safra e uma entre-safra aqui, que eu diria assim, Pará e Amazonas, são períodos diferentes de produção. Quando falta lá, começa a produção aqui. Então a gente acaba sendo um fornecedor do Estado e atendendo algumas demandas de alguns importadores dos Estados Unidos, do Canadá, e a demanda que isso gera, por exemplo, na última rodada de negócio que tivemos aqui, não conseguimos atender essa quantidade de demanda porque virou uma febre. E aí vamos devastar. Antes se utilizava um pouco essa palmeira para se consumir um produto chamado palmito, né, que alguns de vocês devem conhecer, proveniente também da Jussara e de outras palmeiras. Mas o açaí ganhou uma importância em escala comercial muito grande e hoje começa a ser plantado em larga escala para atender esta demanda, né? Então, a temática aqui, sustentabilidade, é com este foco que a gente tem feito alguns trabalhos nesse sentido. A próxima lâmina, meu. Por que inovar? Vimos que na década de 2000, esta é a palavra de ordem, e que hoje ainda persiste. Se não fizermos diferente, não basta fazer a mesma coisa, precisamos agregar valor a esses produtos ou processos, e esta é uma das formas de a gente fazer isso. Vamos lá. Então, inovar para crescer, com suporte aqui do SEBRAE, as micro e pequenas empresas podem obter melhores resultados com a inovação nesses aspectos. Então, todos eles são extremamente importantes para que a gente possa sensibilizar o nosso público-alvo, sensibilizar também nossos parceiros, sensibilizar os agentes de financiamento, né, de forma a gente construir soluções e que possa ser utilizado por quem gera emprego e renda, né, a fazer da forma mais correta, de forma que isso possa impactar menos nesse ambiente, de forma que isso possa gerar a possibilidade de melhoria da qualidade de vida do nosso público, ou seja, da micro e pequena empresa. Então, a inovação na prática. Como o SEBRAE ajuda, né, a micro e pequena empresa? É através do fomento realmente desse programa, e aonde nós temos a questão de desafios para quem quer inovar.
os benefícios do programa SEBRAE-TEC, a gente vai ver lá na frente. As dificuldades de identificar aqui as demandas por inovação, os investimentos elevados, né? Aqui as dúvidas sobre o retorno e o custo. A maioria pensa que inovar tem um custo elevado. Às vezes pode ter custo, mas nós utilizamos uma palavra chamada investimento. E é o investimento que faz essa diferença. Faz a diferença quando a gente consegue identificar o agente que pode possibilitar o financiamento, dentro disso da academia, e as empresas interessadas em topar um desafio, né? Porque as políticas públicas, elas precisam, dentro do nosso, essa é uma opinião própria minha, precisam estar mais, eu diria assim, intensificadas no processo de dizer o que é que a academia produz, ou já produziu, ou está produzindo, e quem que poderia ter interesse de aproveitamento desse conhecimento. E nós utilizamos aqui um instrumento chamado rodada de projetos. Rodada de projetos é um encontro entre a academia, né, entre os institutos de ensino e pesquisa e os empresários interessados em buscar conhecimento e se apropriar desse conhecimento. É logicamente que isso requer uma negociação lá na frente, onde já tem patente desses processos, desses produtos, onde isso já requer uma certa especialidade nessa tratativa de como negociar isso. E a gente faz a intermediação desse processo também entre a academia e entre essas empresas que buscam por inovação e buscam esse conhecimento, e a academia precisa apresentar isso para a sociedade, para que é que ela existe, para que é que ela está ali, como é que ela pode contribuir com esse fator de desenvolvimento. Bem, nós vimos que nessa questão aqui, esses subsídios, através do programa SEBRAE-TEC, eles chegam até 90%. Logicamente, ele tem suas limitações, como todo e qualquer programa, ou seja, os seus enquadramentos, como é que isso é feito. Vamos ver mais na frente. A próxima. Como funciona esse apoio? Nós temos aqui dois ambientes, né? E o ambiente chamado microempresa ou empresa de pequeno porte, que é o cliente, e nós temos os prestadores de serviços tecnológicos, e que também é onde vocês, eu diria assim, a academia ela está localizada, e a fundação ela tem um papel fundamental nesse processo, que é onde ela faz a ponte entre a universidade, né, e a empresa que demanda por esses serviços, tá? Então, ela pode entrar por aqui a demanda, como pode vir diretamente, vir essa demanda via cliente, que ela bate aqui no SEBRAE. E as duas têm uma via de mão dupla, eu diria assim, tá? Pode ir tanto pela universidade como pelo SEBRAE, e essa demanda ela precisa ser viabilizada de uma certa forma. Então, eu estou apresentando o SEBRAE-TEC aqui, mas ele funciona em todos os estados da federação, tá? Nos 27, né, esse programa ele roda, ele funciona, tá? Então, desta forma, a gente precisa viabilizar, fazendo com que essa demanda ela possa chegar como solução ao nosso cliente, e aonde tem a figura de um investimento, a figura de um contrato, a figura de um apoio concedido pela instituição SEBRAE em até 90%. E a empresa, ou seja, a microempresa, ela banca 10% disso. Para algumas pode parecer muito, para outras eu diria assim que não. É um recurso que no passado a gente chamava de a fundo perdido, né? Mas que hoje não deixa de ser um investimento com o propósito de prover soluções e de prover competitividade, né, para a micro e pequena empresa. A próxima. As linhas de atuação, nós trabalhamos aqui apenas duas linhas, a linha básica e a linha avançada, né? Em alguns estados tem outras linhas, e aí, por exemplo, nos parques tecnológicos, essa outra linha, ela é bem adotada, que seriam perfeitamente os editais públicos
que bancam as pesquisas, né? As pesquisas diretas, as pesquisas que podem ser transformadas em negócios, né? E que tem uma duração, uma durabilidade aí de até aproximadamente 1 ano, né? Mas para gerar um resultado. Então, no Amazonas, as básicas são todas aquelas demandas que, digamos, tem uma empresa que precisa fazer uma certificação de conformidade para ir para o mercado. E aí vocês podem dizer, isso aqui vai de software a serviço. Todos eles, os setores da economia, se enquadram dentro desse processo, do básico. Do avançado são aqueles mais complicados que precisam de laboratórios, que precisam de teste, que precisam de ensaios, que precisam de, às vezes, de estudo de viabilidade técnica e econômica para avaliar melhor o impacto daquele investimento e do seu retorno. Essas duas linhas, né, nós precisamos avançar para o terceiro, que seria os editais públicos, né, e que a gente vai estar em parceria com a FAPEAM, lançando agora também no final de novembro, início de dezembro, né, um novo edital de apoio às incubadoras de empresa, só que para o interior do estado. Por quê? A gente quer dar um passo fazendo essa integração da universidade, da academia, com a possibilidade de negócio que lá já estão mapeados, mas mapeado em parceria, logicamente, com a Secretaria de Planejamento do Estado, onde nós fizemos um levantamento dessas potencialidades, juntamente com a SUFRAMA, aonde é que essas potencialidades elas estão por município. São as cadeias produtivas e os arranjos produtivos locais que ali estão já mapeados. É com este foco que a gente está direcionando esse instrumento de apoio. Várias soluções para as empresas, né? Nós vimos lá que são as soluções básicas, elas, como eu falei aqui, algumas delas na área de design, na área de a melhoria de uma apresentação de um produto. Às vezes você tem um produto bom, mas ele não tem uma boa apresentação, não vende. Por onde é que a gente consome produto? A primeira impressão que dá é quando a gente se identifica visualizando ele. Essa é a primeira impressão que fica. Se chamar a atenção, a gente vai fazer a leitura do que é que tem ali, né? E o design pode nos ajudar neste processo. Sustentabilidade. Nós já vimos que produtos com sustentabilidade, eles fazem a diferença. Nós estamos atuando aqui também, ou chamando isso de produtos verdes. Produto verde é hoje o mundo está atrás desse produto. É aquele que vai gerar menos impacto no meio ambiente. É aquele que vai fazer com que você tire crianças que estão sendo utilizadas como mão de obra infantil, mão de obra escrava, né? Então, reposição de algumas espécies nativas, como recuperação do meio ambiente, isso faz diferença na hora de você fechar um negócio. Produtividade aqui, aliás, propriedade é a qualidade e a propriedade intelectual. Patente. Nós precisamos trabalhar e fazer uma valoração de quanto isso é importante. A maioria dos senhores, com certeza, já deve ter visto algum comentário. Por exemplo, o cupuaçu foi registrado fora do país, açaí foi registrado fora do país, andiroba também fora do Brasil. Então tem várias potencialidades dessas que você acaba perdendo, né, a possibilidade de ter uma patente gerada aqui e se apropriar disso para fazer negócio. E a gente às vezes fica na dependência, por mais que algum deles foram quebrados essas patentes, né? Mas a gente acaba ainda correndo esse risco. Produtividade, também a gente precisa ter uma escala de produção para poder atender essa demanda. Falei da questão do açaí, não temos uma escala de produção que atenda essa demanda nesse momento. Precisamos intensificar plantio. Tecnologia da informação e comunicação. Sem esse instrumento aqui, no mundo dos negócios hoje, é praticamente impossível viabilizar alguns negócios.
As redes sociais hoje, elas estão cada vez mais ficando exigentes, estão cada vez mais organizadas para as demandas que surgem hoje no mercado. Isso não é só para produtos ou serviços, né? Isso é para a nossa vida. Isso, em todos os momentos, a gente precisa desse instrumento. E eu diria que esta região, ela é bastante desprovida deste processo, né? Nós precisamos ter políticas que isso possa ser intensificado e que isso possa melhorar esta relação institucional, ou seja, não só na academia, mas nos negócios também. Inovação, se não for, é o nosso mote, eu diria, de prospectar novas possibilidades de negócio através desse processo, ou desses produtos inovadores. O próximo. Então, alguns exemplos aqui na área de design, né? Design de produto, de design gráfico, de embalagem, postos em ambiente de trabalho e ergonomia. Tudo isso faz diferença na hora de você prospectar um negócio, que é você mostrar a cara para a sua clientela, né? O antes e o depois, como é que fica? Vitrine é uma coisa que vende, eu diria assim, em todos os setores da economia. Hoje, se você tiver uma boa apresentação, isso faz a diferença, isso é um atrativo para alguém visitar. O próximo. Sustentabilidade, questão da economia de energia, né? Passa a ser hoje um diferencial. Produtos que consumam menos energia, por quê? Porque precisamos, toda energia hoje, ela tem suas fontes praticamente de óleo, né, ou de hidrelétricas, né? Aqui no estado é assim. E precisamos fazer com que este seja um instrumento valoroso, mas que cause um impacto menor e que tem um custo altíssimo aqui. O próximo, qualidade, né? Adequação em normas técnicas, ou seja, boas práticas de produção de alimentos. Isso aqui é fundamental. Falei do açaí e recentemente o nosso vizinho aqui Pará, vimos na mídia aí alguns óbitos, né? Doença de Chagas. O que é isso? Isso é falta de boas práticas. É falta de um bom manejo, na verdade, desde a coleta do fruto até o processamento, né? Então, as boas práticas principalmente dos produtos de consumo, né? Nós precisamos intensificar e adotar isso. Então, tem um programa nacional, juntamente com o ISES, que é o Programa de Alimento Seguro, né? Que a gente também intensifica bastante a respeito desse programa, principalmente nas agroindústrias de processamentos de frutas regionais. Então, faz uma diferença grande. Isso aqui é um exemplo lá do Pequi, mas isso serve para qualquer um outro produto regional. O próximo, propriedade intelectual, a parte de marcas e patentes. Nós precisamos nos precaver, né, fazendo o registro dessas patentes, daquilo que a academia produz e daquilo também que as empresas desenvolvem no seu chão de fábrica, tem as suas inovações e que precisam ser protegidas. Então, patente é você utilizar isso aí com essa propriedade e aonde você passa a negociar. Eu acho que na academia e no mundo dos negócios, isso pode ser melhor, talvez, exemplificado pela própria academia, a forma de negociar isso e como negociar. Então, logicamente que cada um adota a melhor conveniência que lhe for adequada. Logística aqui, a questão de um layout de uma planta industrial, né? E a questão de um processamento aqui de uma matéria-prima, talvez aqui possa ser alguma biomassa, né? De aproveitamento. De forma que, se você não tiver um layout, uma melhor adequação de produtividade dos seus equipamentos, da sua forma de atuar ali, essas empresas vão estar perdendo dinheiro. E o conhecimento, ele pode, através da academia, pode ser exatamente repassado isso e ser ajudado pelos institutos, pelas
pelas universidades de como melhorar esses processos produtivos dentro desse universo de micro e pequenas empresas que nós vimos lá naquela lâmina anterior. O próximo, aqui o mundo realmente da tecnologia da informação. Tudo que nós fazemos hoje, né, vai depender exatamente desses mecanismos, né, de facilitar o negócio, de dar velocidade a esse processo de negócio. Então, se nós não tivermos redes, né, com acesso realmente a provedores, a informação, né, que seja eficiente, hoje tudo vai se transformar, ou seja, a redução do papel cada vez mais vai ser, não tem retorno, é uma coisa que hoje você avança muito rapidamente, né, para que você possa minimizar o uso de consumo de papel, de matérias-primas, e passa a tecnologia da informação, passa a ser o provedor disso muito mais rápido, numa velocidade muito grande. No mundo dos negócios, isso é imperativo hoje. Quem tem esse instrumento hoje viabiliza mais rápido os seus negócios. O próximo é a inovação, os estudos de viabilidade, elaboração de projetos e planos de negócio. Eu recentemente estive lá na Universidade Federal do Pará, e aonde tenho 2 amigos lá que estão fazendo o doutorado deles e trocando experiência séria. Temos muita informação das potencialidades que tem no Amazonas, versus o conhecimento daquilo que a gente está se apropriando aqui e das nossas teses, né? Para fazer defesa, escolhemos 2 coisas que, por exemplo, no Amazonas ninguém aproveita nada, né, que é um corante natural, uma espécie de um arbusto que ocorre aqui no estado, e só ocorre aqui, que é um corante azul. Aí o primeiro cliente chegou, conheceu a pesquisa e chegou, como é que eu faço para... É uma empresa mundial que detém tecnologia de tinta para cartucho de impressora. Esse aqui me interessa, eu quero fazer um investimento nesse campo, e qual é a sua capacidade de produzir, o que a sua pesquisa aponta como possibilidade de negócio. Precisamos cultivar esse arbusto, por quê? Porque a gente parte numa coisa chamada sustentabilidade, nós vimos lá, inovação, e as empresas que estão aí por produtos novos, que não agridam realmente o meio ambiente, né? E essa é uma possibilidade grande. Está com a tese dele para ser feita a defesa, e já tem um cliente que já está querendo negociar a patente. Faz primeiro o pedido de patente e começa a negociar isso depois, né? E a agronomia se encarrega de estudar isso para produzir esse arbusto e ver como é que isso pode ser produzido em escala comercial, né? Mas é assim, a velocidade é muito grande com que as coisas ocorrem, né? Então, é um processo de inovação, mas precisa ter, antes de tudo, um diagnóstico dessas potencialidades, possibilitando isso, você transformar realmente em ciência, em negócio, em melhoria de vida, né? Enfim, dar continuidade naquilo que a sociedade precisa. Queria agradecer pela paciência de vocês, né? Em poder, espero que ter contribuído e dentro desse pouco espaço de tempo, e me colocar à disposição para que a gente possa fazer esclarecimentos, dar respostas àquilo que for necessário, né? E se colocar à disposição de todos vocês aqui, certo? Meu nome é Djalma, eu vivo e resido no Piauí, sou assessor jurídico da FADEX, é a fundação lá de apoio à Universidade Federal do Piauí. Mas além de advogado, eu dou minhas patacadas em outras áreas. E é exatamente sobre isso que eu queria pedir ao colega aí que desse um pouquinho mais de esclarecimento, seja mais específico. Eu vou estudar rapidamente a pergunta, que lá no Piauí, assim como aqui no Amazonas, nós temos corantes, leguminosas, oleaginosas importantes e tal, né? Até falando em corante, nós temos o tucum, que é também um corante natural, né?
Bom, e temos um produto abundante, saborosíssimo, assim como o nosso açaí, que é o caju. O senhor já deve ter ouvido falar da cajuína, já deve ter bebido cajuína, mas ainda está num estágio, digamos assim, incipiente de produção, de comercialização, mídia, etc. Bom, mas o que é que... Agora vamos à pergunta. Na Universidade Federal do Piauí já se inicia um processo de formação de incubadoras e até mesmo de pequenas e médias empresas. O senhor poderia... o senhor deu alguns toques aí em algumas empresas, chegou a dizer que uma tese aí de mestrado ou doutorado já iria produzir alguma coisa, mas o senhor poderia nos exemplificar mesmo, quer dizer, dando qual foi a micro ou pequena ou média empresa que nasceu dessa incubadora, como é que ela está? Ela já está mesmo operando, produzindo, o que é que ela faz? Eu queria ter uma informação assim mais, digamos assim, prática, se for possível. Obrigado. Obrigado aí pela pergunta, Djalma, e dizer para você assim, nós temos vários exemplos de empresas incubadas aqui no estado, e eu vou citar aqui uma delas que talvez vocês já tenham se identificado, uma empresa chamada Fármacos da Amazônia. Essa empresa vende para o Brasil todo. Nasceu dentro da incubadora do CID, a primeira que apareceu naquela lista lá das 8, né? Hoje essa empresa tem aqui em Manaus 3 lojas e vários pontos de distribuição no Brasil, principalmente no eixo Rio-São Paulo e no Nordeste também. Recife é onde fica uma das bases de distribuição de seus produtos. Lá eles têm cerca de 120 produtos. Nem todos nasceram lá na incubadora. Na incubadora, quando essa empresa iniciou lá, ela trabalhava principalmente fitoterápicos. Começou com fitoterápicos em função da matéria-prima disponível dentro desta biodiversidade aqui. Produtos à base de shampoo, cremes, né? Esse na área de cosméticos, né? E na área de fito, ele iniciou com alguns xaropes, né? E esses xaropes, por exemplo, com a utilização de algumas seivas de plantas, né? Associado a mel, associado a outros insumos para combater bronquite, por exemplo, né? Eles atuaram no princípio dentro desse produto. E aí você vai encontrar, se você for numa farmácia, você vai encontrar mel para tosse, mel catosse, vários outros concorrentes, né? Isso há 11 anos atrás. Proveniente de lá, ele é um professor, inclusive, essa experiência que eu estou falando aqui é de um professor da universidade, era da Universidade de Farmácia, da Universidade Federal do Amazonas, professor Schubert Pinto, não sei se alguém conhece aqui, né? Quando pesquisador, ele foi catalogando aquilo que era possível fazer de produtos, mas não tinha aquilo que nós chamamos de tino empreendedor, ou seja, a questão do empreendimento, jamais ele sempre tentava negociar com o terceiro, mas nunca avançava aquele processo. Aí um certo dia, ele procurou o Sebrae para que a gente pudesse ajudar nessa ideia que ele tinha, e nós fomos fazer um plano de negócio para ele, e esse plano de negócio, vamos ajudar você a implantar isso na prática. Foi quando nasceu a primeira incubadora, 1999, que foi o CID, né, 20 de setembro, né? E ele foi uma das primeiras empresas que foi para lá. Ficou lá 6 anos, era para ficar 3, ficou 6 e não queria sair. Esse foi um problema. Por quê? O que é a incubadora, na verdade? A incubadora, ela é uma infraestrutura que ela dá suporte de gestão de negócio, tem uma rede, por exemplo, de comunicação, ou seja, telefone, internet, energia, água, né, e escritório para você fazer negócio, isso subsidiado, né? Com esse subsídio,
Ele passou 6 anos lá, mas cresceu assim, desproporcional. Está no outro ambiente hoje, eu diria que hoje a fábrica dele é 50 por 70 mais ou menos, 2 pisos, né, onde está a unidade principal de produção dele, né? Mas foi um aprendizado muito grande, porque a partir dali ele começou a diversificar em várias linhas de produtos. Hoje ele, como matéria-prima, ele consome essência de cupuaçu, óleo de cupuaçu ou manteiga de cupuaçu, corante de açaí, andiroba, copaíba, muru. Estou falando aqui algumas coisas que são regionais, né? E não sei se vão me entender, mas são potencialidades regionais que transformou isso tudo em produto, né? E que hoje, assim, deslancha muito bem. Esse é um exemplo dessa empresa chamada Fármacos. Um outro professor, chamado Evandro Silva, que também é da academia, passou a ser concorrente. Nasceram quase que... foi uma empresa incubada também, e foi mais para a área de cosméticos. E lá também se deslanchou, principalmente através dessas essências, em linhas de produtos que pudessem ser produtos inovadores, não só em Manaus, mas como na região. Não esqueceram a pesquisa. Hoje já são, eu diria assim, pesquisadores aposentados pela universidade, mas que continuam sua atividade pela sua empresa, né, cada vez mais avançando. Ou seja, hoje, esse primeiro exemplo do Schubert, ele está criando uma linha de produtos, né, toda ela voltada para orgânico, inclusive com plantio. E quem bancou essa experiência, por exemplo, do plantio de algumas espécies que a FAP, ou seja, a FAPEAN nossa aqui, lançou um edital, nós ajudamos a construir a proposta e foi aprovado para fazer um campo experimental. Então lá ele utiliza urucum, utiliza a copaíba, utiliza o capim santo, né? E também tem uma variedade asiática, que é um repelente, na verdade, é um óleo, que eles extraem um óleo, que faz, por exemplo, uma barreira, né, desse plantio dele, onde ele utiliza grande parte já na produção. Tá? Ou seja, a incubadora possibilitou ele a ter a visão de negócio, mas juntou o conhecimento que ele já tinha com isso, transformou isso em um negócio, ou seja, tem vários produtos que qualquer farmácia hoje comercializa, eu diria assim, esse produto. E que hoje ele tem uma unidade produtiva, a filha tem uma outra, o filho tem outra e tem vários pontos de distribuição, assim. Eu diria que seria um caso de sucesso aproveitando esses produtos regionais que aqui juntou o conhecimento, a academia, os editais e um instrumento chamado incubadora que pudesse viabilizar isso através de uma infraestrutura e que viabilizasse o negócio para ele. Não sei se foi claro assim seu questionamento em termos de negócio. Da onde é que veio o recurso para fazer o... nós fizemos também projetos de financiamento via a Agência de Fomento do Estado do Amazonas, que é uma agência do governo do estado aqui, e que ela possibilita fazer esse tipo de financiamento para micro e pequena empresa, para grandes empresas. Então, ele já fez mais ou menos, só que eu conheço, 3 financiamentos desse. Mas fez também uma outra coisa chamada cooperação. Contrato de cooperação institucional com outros fornecedores, né, pelo menos de tecnologia, né, e de fora, inclusive, daqui do estado, tipo Itaú, outros laboratórios de fora, a Universidade Federal do Ceará, que é onde ele faz os testes dele mas ele manda esses produtos para a universidade e lá são feitas essas análises por um período para poder testar, para ver realmente o grau de risco que esses produtos têm ou oferecem para o seu consumidor, né? Ou seja, houve sim aporte de financiamento e foi feito através dessa agência de financiamento chamada AFEAN, tá?
O restante, assim, que até onde eu conheço, foi recurso próprio, né, investimento próprio. Logo no início foi tudo investimento próprio, mas depois que nós alinhamos essa planta industrial, foi preciso sim uma linha de financiamento para poder bancar assim, os seus equipamentos, a compra de insumos, o seu capital de giro foi necessário, sim. Meu nome é Antônio Paz, eu sou do Espírito Santo, presidente da Fundação de Apoio ao IFES, né, hoje Facto, denominada Facto. Nós temos dentro do IFES uma incubadora que tem dado resultados assim bastante interessantes. Por exemplo, um ex-aluno nosso do tempo de escola técnica retornou depois da universidade para nos procurar junto à nossa incubadora e desenvolveu, por exemplo, um motor de combustão transparente para uso didático. E hoje já está fazendo um trabalho de divulgação pelo Brasil dessa produção dele. Temos também empresas no estado já funcionando, produzindo software, também foi desenvolvida dentro da incubadora. E alguns outros exemplos. Agora, nós temos um apoio no estado de uma instituição, não me recordo agora, estava perguntando o colega aqui exatamente o nome, talvez pelo cansaço aí da chegada da noite, né? O nome dela, que dá um apoio financeiro nessa parte de ciência e tecnologia, desenvolvimento científico, ok? É só isso aí. Obrigado, senhor Antônio Passa, né? Complementando, eu diria assim, ó, esse exemplo que eu citei aqui, houve também financiamento via edital da FINEP, que é um outro instrumento que viabiliza a possibilidade de fazer pesquisa e inovação dentro das empresas, né? Essa empresa já ganhou 4 prêmios de inovação. Eles têm vários produtos lá, tem dessa linha de 120, 4 ganharam prêmios de inovação, FINEP, no estado. Prêmios de qualidade, já venceu 2 prêmios aqui no estado, prêmios de qualidade, né? E assim, eu diria que foi uma oportunidade que foi encontrada e se identificou com a questão do empreendedorismo. Mas tem várias outras empresas, eu poderia dar alguns dados aqui, por exemplo, o Salcid hoje, ele tem 42 empresas incubadas, geram 212 postos de trabalho, direto. O número dessas 42 empresas, 3 são doutores, partiram para a questão do negócio. 3 doutores, 8 mestres, e os demais realmente têm a sua graduação, e alguns especialistas, mas que estão, assim, com a possibilidade de fazer diferença, na verdade. No início da apresentação, quando eu disse o CID, né, é a nossa incubadora referência em função disso. Dos doutores e mestres, todos eles vieram de dentro da academia, né, e passaram a ser empreendedores, né, hoje empresários.